As novas conferências introdutórias sobre psicanálise, aliás, um texto clássico de Freud, afinal, Freud proferiu as 5 conferências no solo americano, numa faculdade dirigida por Stanley Hall, e depois em Viena ele é convidado também a falar, já perto do fim da vida, 1933, esse texto. Freud não apresenta oralmente, no texto ele deixa claro para o leitor que o leitor deve imaginá-lo falando para as pessoas de Viena, e aí ele revisa alguns textos, mas curiosamente, mesmo revisando, esses textos passam a ser alvo de muito interesse dos pesquisadores da psicanálise, e assim o é até hoje, inclusive para quem me pede, Leandro, por onde começa a ler Freud? Eu falo, comece pelas conferências e depois pelas novas conferências, que já vai te dar uma boa ideia do que é a psicanálise. E Freud, falando para um grande público, hipoteticamente, ele redige essa sequência de conferências, no qual ele traz muitos temas interessantes, temas nunca discutidos. Eu vou dar um exemplo: explicações, aplicações e orientações, uma conferência genial de Freud, na qual ele estabelece conexões da psicanálise com vários outros campos do saber, sociologia, educação, ciências humanas, medicina. É muito interessante como Freud vai demonstrando como a psicanálise pode beneficiar esses campos e se beneficiar desses campos também. Um outro texto excelente de Freud é do Weltanschauung, que seria a visão de mundo, provavelmente a pronúncia não está correta, meu alemão é sofrível, mas é bastante curioso como Freud escreve sobre esse tema que depois de lido o texto você diz, mas é tão óbvio, mas importante, que a psicanálise não pode ser uma visão de mundo, não pode substituir uma visão de mundo e principalmente não pode se transformar, obviamente, numa religião. Então, sendo assim, eu recomendo fortemente a leitura dessas novas conferências. Freud provavelmente nessa época já tinha dificuldades com o seu maxilar, 1933, ele vai para Londres em 38, já tinha também a questão do nazismo, enfim. Então Freud não profere, mas ele escreve de uma maneira como se ele estivesse falando para uma grande audiência, e como vocês bem sabem, Freud era um gênio da pena, ou seja, escrevendo, Freud tem uma capacidade impressionante de capturar o leitor. Então, quem tiver interesse em textos introdutórios sobre a psicanálise, eu não tenho dúvida de recomendar fortemente as novas conferências.